Estamos repercutindo a nossa enquete do dia de ontem aqui no Repórter Cultura. No dia de ontem nós repercutimos aí que a Justiça do Colorado proíbe candidatura de Donald Trump para as eleições de 2024. Segundo a corte, Donald Trump incitou e encorajou o uso da violência e de ações ilegais para interromper a transferência pacífica de poder. Aquilo que eu falei ontem, né? As Supremas Cortes têm um jeito bonito de falar as coisas, né? Poderiam simplificar mais e falar menos, né? Fazer mais dentro dos autos, principalmente por aqui no nosso país. Mas vamos lá. Donald Trump, na sua opinião, vai conseguir concorrer à presidência dos Estados Unidos nas próximas eleições? Em função de que vai ter um perrengue jurídico pela frente, aí não tenho dúvida disso, para impedir que ele possa concorrer, já que os democratas estão afoitos aí com a possibilidade dele ser eleito, em função do que acontece nas pesquisas nesse momento por lá. Então, as pessoas responderam ontem o seguinte: 70,9% das pessoas que votaram acham que ele vai conseguir, que os Estados Unidos lá é diferente aqui do Brasil ainda, a democracia é mais vigorosa por lá, a Suprema Corte dos Estados Unidos de maneira geral não é tão tendenciosa quanto é aqui do nosso país, e que o Trump vai conseguir superar os perrengues jurídicos que vai ter pela frente. 71 quase por cento das pessoas, enquanto 29,1% dizendo que não, que acham que ele não vai conseguir vencer as batalhas jurídicas que ele tem pela frente para conseguir concorrer à presidência dos Estados Unidos. Vamos ver o que acontece por lá, se o Trump vai ter fôlego para superar aí todos os entraves que vão se colocar no caminho dele com relação à corrida presidencial nas próximas eleições americanas. Olha, enquanto isso, aqui no Brasil, mais especificamente em Indaial, PL e PSD anunciam parceria aí, Laércio Schuster e Jonas Lima anunciam pré-candidatura. Isso foi na noite ainda de terça-feira, 19, quando foi realizado o encontro entre os partidos PL e PSD, que oficializaram aí uma aliança para as eleições municipais de 2024 em Indaial. O compromisso foi firmado durante a reunião, que contou com a presença do grupo de apoio à gestão do prefeito André Moser. Os protagonistas dessa parceria são Laércio Schuster e o presidente da Câmara, Jonas Lima. No evento, os 46 pré-candidatos a vereador também estiveram presentes, destacando a coesão do grupo que lidera Indaial nos últimos 7 anos. O prefeito, recém-filiado ao PL, o André Moser, sublinhou a relevância da parceria com o PSD, ressaltando ainda o papel crucial desse grupo na gestão da cidade. Ele enfatizou que em 7 anos esse grupo alcançou mais por Indaial do que as administrações anteriores em 2 décadas. Muito bem, são os bastidores da política local, municipal, fervilhando. A gente já tem comentado isso várias vezes por aqui, e lá em Indaial não é diferente do que é aqui em Timbó também, onde os candidatos estão lançando aí sua chapa, seus nomes, testando para ver como é que fica, se cai no gosto da população. E lá PL e PSD juntos, Laércio Schuster e Jonas Lima anunciando pré-candidatura. Laércio Schuster então concorrendo à prefeitura de Indaial. E a Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Rodovida 2023-2024. Foi lançada nesta quarta-feira, ontem, portanto, na BR-101 em Biguaçu, a Operação Rodovida 2023-2024 em Santa Catarina, a maior ação do ano. Com o início das férias escolares, festas de fim de ano e temporada de verão, provoca sempre um aumento no número de veículos nas rodovias do estado, muitos deles vindos de outros países, principalmente Argentina e Uruguai. Entre 2017 e 2023, a Polícia Rodoviária Federal registrou aproximadamente 70 mil infrações de trânsito e pelo menos 520 acidentes, com 98 feridos graves e 26 mortes em ocorrências envolvendo veículos estrangeiros na região sul do país. Para reduzir essa estatística e garantir o trânsito seguro para todos, a Polícia Rodoviária Federal lançou nesta quarta-feira a cartilha bilíngue para condutores do Mercosul e países associados.
É o trabalho da Polícia Rodoviária Federal sempre nesse final do ano, e o principal trabalho também é da conscientização da população. Gente, se você for pegar a BR, você tem que estar ciente de que final de ano é isso aí, BR com bastante movimento, e não una álcool com direção, que você sabe que isso pode não dar certo e normalmente pode ocasionar problemas, inclusive acidentes fatais, acidentes graves. Então, a prevenção, a conscientização é o mais importante. Polícia Rodoviária Federal, claro, todo o feriadão, Páscoa, Natal, enfim, veraneio, faz essas operações gigantes aí para conter, né, para poder atender e conter essa situação, mas o principal é a consciência de cada um que vai pegar o trânsito neste final de ano, saber que tem que ter paciência, saber que álcool e direção não combinam, pode gerar problemas graves, tragédias familiares, enfim, essa é a principal ação que a gente precisa fazer no final do ano, a consciência com relação ao trânsito seguro. Olha, um deputado do PT agrediu parlamentar da oposição durante uma sessão no plenário da Câmara. O deputado Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, agrediu aí com um tapa o também deputado Messias Donato, do Republicanos, durante a sessão aí de promulgação da reforma tributária no plenário da Câmara dos Deputados nessa última quarta-feira. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o petista dando um tapa no colega e usando um termo homofóbico para ofender o oposicionista. A confusão ocorreu enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já estava presente no plenário, enquanto base e oposição trocavam palavras de ordem. Durante a discussão, Washington afirmou que iria representar contra Donato no Conselho de Ética. No entanto, como o petista estava de costas, não é possível ouvir o que ele disse. Em seguida, então, o Washington ali do PT proferiu a ofensa homofóbica. Donato segurou o braço do petista, que filmava a cena com o celular, e então o Quaquá ali desferiu o tapa. A confusão foi separada por outros parlamentares e ocorreu próximo à tribuna onde estavam as demais autoridades. Vamos ver o vídeo desse momento triste, né, da nossa Câmara dos Deputados, que não dá exemplo nenhum para ninguém. Gente, o homem aqui agrediu o deputado. Quem é essa pessoa? Ele é o quê? Tá filmado, ele bateu no deputado. Agressão aqui, que isso, cara? Você deu um tapa na cara do cara, né? Ele deu um tapa no rosto do deputado. Rogério. Pois é, como a agressão veio de um deputado do PT, só tem um comentário: o amor venceu. Olha, o Congresso promulga, e foi nessa sessão aí conturbada que a gente acompanhou esse trechinho, o Congresso promulga o texto da reforma tributária. O Congresso Nacional promulgou ontem, quarta-feira, a emenda constitucional da reforma tributária numa sessão solene com deputados e senadores. A matéria reformula o sistema tributário brasileiro, que passará a ter 3 impostos ao invés de 5. Lula participou do ato. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, comentou a promulgação. Nas palavras de Pacheco, esse dia representa o início de um novo país rumo ao progresso. É uma conquista do Congresso Nacional, do povo brasileiro. Por muitos anos acreditamos que a reforma tributária, com todas as suas dificuldades e divergências e com toda a sua magnitude, não sairia do papel, disse o Rodrigo Pacheco. Reforma que vai entrar em vigor aí a partir de 2027, vai ser um processo de transição, não vai reduzir carga tributária, isso é fato, traz aí uma simplificação de alguns impostos, isso também é fato, mas não vai reduzir carga tributária. E agora
tem algumas situações ainda que precisam ser vistas. Ainda não dá para comemorar, ainda não dá para fazer nenhum tipo de comentário nem positivo nem negativo com relação à reforma, porque, primeiro, ela é uma reforma que vem, né, claro, é muito tempo que uma reforma tributária é necessária e está aí aguardando alguma situação para que saia do papel, mas essa reforma é uma reforma tímida, no sentido que não reduz carga tributária, e a gente sabe que há necessidade da redução da carga tributária no nosso país para fomentar a atividade e que isso gera mais arrecadação para o governo não consegue entender essa lógica, mas é assim que funciona. E a gente tem sim a simplificação de alguns impostos, isso é importante porque as empresas hoje têm gastos gigantes com estruturas de pessoas que precisam ficar lá para controlar a questão dos impostos. Mas ainda tem leis complementares, ainda tem benefícios que estão sendo avaliados, muita coisa ainda vai rolar e nós temos que acompanhar, porque já assim, com 27,5%, a gente tem uma das maiores cargas ou IVAs aí do mundo, e isso tende a crescer se não houver um controle nos benefícios, né, naquelas exceções que são chamadas dentro da reforma tributária. É algo que foi comemorado aí no Congresso Nacional, com a presença do Lula, dos presidentes das casas, mas no sentido de que foi uma reforma tímida. Saiu do papel, é alguma coisa, mas nós precisamos de muito mais para que a atividade econômica do nosso país possa ser aquecida, possa ser incentivada. Olha, falando de Congresso ainda, por votação simbólica, o Senado aprovou nesta última quarta-feira também a medida provisória 1187 de 2023, que criou o Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. O texto vai para a sanção presidencial. Criada em setembro e comandada por Márcio França, a pasta é a 38ª do governo e resultou do desmembramento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços durante a reforma ministerial realizada aí no segundo semestre. Segundo a medida provisória, o Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte é responsável por políticas, programas e ações de apoio e formalização de negócios, de arranjos produtivos locais e do artesanato, bem como por estímulos ao microcrédito e ao acesso a recursos financeiros. Olha, mais um ministério. E não pense que vai parar por aí, não. Lula disse que quer mais ainda, quer mais ministérios. E a palavra arranjo ali, eu acho que é a única questão que está correta nessa descrição desse ministério. É um arranjo político. É para abrigar mais apaniguados políticos, é para abrigar e fazer conluio político. Essa é a criação de mais um ministério, de mais uma estrutura, de mais recurso que vai estar girando aí no governo. E não é por nada que nesse ano de 2023 foi o ano que mais emendas parlamentares foram liberadas para aprovação aí das pautas que interessam para o governo federal. As tais o tal do orçamento secreto, que agora são emendas do relator, né? Até o ano passado era orçamento secreto, agora são emendas do relator. Foi um dos anos aí em que mais se liberou emendas. Então os parlamentares estão finalizando o ano aí muito felizes, tenha certeza disso. Muito felizes mesmo. Não é por nada. Felicidade do Arthur Lira e do Pacheco, porque hoje, de certa forma, eles têm o governo federal na mão, porque nada passa lá se não tiver as tais das emendas parlamentares e o derrame do dinheiro público para que os parlamentares possam votar favoravelmente aí ao governo federal. Então a criação de mais um ministério, de mais uma estrutura desnecessária, porque essa atividade já estava dentro de outro ministério, não precisaria. A gente vê o que está fazendo o Milei lá na Argentina. Só tinha 19 ministérios e para fazer as ações necessárias lá, o que ele fez? Cortou pela metade. Então, 9 ministérios por lá apenas. E aqui a gente está caminhando na contramão, criando mais. E olha, daqui a pouco chega rapidinho aos 40 ministérios. E para a gente fechar esse bloco de informação, nesta terça-feira o presidente Lula queixou-se do seu histórico eleitoral e de suas vitórias serem atribuídas à sorte e afirmou que, se isso é procedente, ele deveria ser reeleito indefinidamente.
Se é verdade, vou abrir aspas aqui, se é verdade que eu tenho sorte, o povo deveria me eleger para sempre. Esse país está precisando de tanta sorte que a gente não deveria mais sair do poder, afirmou o líder petista em uma transmissão ao vivo nas redes sociais. A fala de Lula, no entanto, é perigosa e acende um alerta, uma vez que o Lula é amigo de ditadores como Nicolás Maduro, como Daniel Ortega, que comandam 2 regimes ditatoriais na América do Sul. E o Lula falando aí em não sair mais do poder. Logicamente em alusão aí à questão da sorte. Diz, então, se o país tem sorte, deveria ficar comigo aí indefinidamente no poder. Nossa legislação não permite isso, né? Desde que ela seja cumprida, são 2 mandatos para um presidente da República que tem que sair, depois pode voltar, depois de ficar fora, mas são 2 apenas, viu, Lula? A legislação não permite isso, que é a nossa sorte. Eu só quero dar um recadinho aqui, a Cicobi Eurovale está fazendo hoje, tem eleição dos delegados, tem uma mudança, uma alteração aí na Cicobi Eurovale na questão da representatividade nas suas assembleias. As pré-assembleias, os associados participam, têm acesso a todas as informações relativas ao resultado, e nas assembleias serão delegados que vão representar aí os associados da Cicobi Eurovale. Eu sou um associado aí da Cicobi Eurovale e hoje tem eleição dos delegados que vão representar os associados durante as assembleias. Inclusive, o meu nome está lá figurando como um dos delegados que está concorrendo, né, ao cargo de delegado aí da Cicobi Eurovale. Então, se você é associado aí da Cicobi Eurovale e vai participar da votação, veja lá, tem lá o meu nome também participando, dentre outros nomes também aqui da Sociedade Timboense e que são associados aí da Cicobi Eurovale. Mas eu quero chamar a atenção aqui da importância de participar desse processo. Então, você que é associado aí da Cicobi Eurovale, participe. Tem que ser lá na agência, tem que dar um pulinho lá na agência hoje e fazer essa votação, e esses delegados então é que vão representar o associado durante as assembleias anuais. Fechando então assim o nosso giro de informação na manhã desta quinta-feira, 21 de dezembro.